Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizer da alegria que nós temos de estar ministrando mais uma aula para os irmãos. Nesse tempo de pandemia, nós precisamos ter um pouco de paciência com as pessoas que nos ouvem. Nós temos um grupo de alunos no curso de teologia bem diverso. E entre esses diversos alunos, nós temos pessoas mais jovens, pessoas de meia idade, pessoas de idade mais avançada. E nas lives que a gente tem feito, trabalhando pelo Zoom, às vezes chega a participar 3, 4 pessoas somente. Os irmãos às vezes têm falado que tem dificuldade, o sistema deles de computador é mais simples, às vezes não consegue acessar. Então, assim como eu fiz a semana passada, eu fiz uma aula, montei, fiz um comentário. O curso de teologia do IBAD, ele também é propenso para que você possa estudar em casa algumas coisas e entender alguns assuntos. Semana passada nós falamos acerca do que é livros históricos. Nós falamos sobre o conteúdo do livro do profeta Josué. Não a história do livro, a história você tem que ler e estudar, certo? Como diz no livro. Nós falamos sobre Josué, nós falamos dos livros de Juízes, né? Falamos de Juízes e vocês ficaram de estudar sobre livro de Ruth. Agora, dessa feita, no segundo capítulo, eu quero falar para vocês de algo muito importante. Eu vou falar sobre Samuel, um livro histórico famoso que é 1ª e 2ª a Samuel. Esse livro, 1ª e 2ª Samuel, ele começa registrando a sua história, primeiramente, lá no capítulo de número 5 da unidade 1 ainda, e além do capítulo de número 5 da unidade 1, ele também registra no capítulo de número 1 da unidade 2. O que eu posso falar primeiramente desse livro do profeta Samuel, né? O livro do profeta Samuel, de acordo com a Torá, ou seja, de acordo com, não de a Torá, de acordo com a Tanaka, que é a Bíblia dos judeus, nós sabemos que o cristianismo, o Velho Testamento, ele vem primeiramente lá do judaísmo, certo? Ou seja, Deus criou primeiramente a Tanaka por intermédio do povo judeu. A história se sucede ao longo do tempo. E o livro do profeta Samuel era um livro só. Era um livro só que tinha os 2 livros que hoje nós conhecemos aqui no Ocidente, na Bíblia cristã hoje, né? 1 Samuel e 2 Samuel. E esse livro de 1 e 2 Samuel, ele, se for analisar sobre quem é o escritor do livro, dá a entender ao longo do livro que o primeiro escritor do livro é o próprio Samuel. Mas aqui também, nós não temos só Samuel como escritor do livro do profeta Samuel, né? Por quê? Porque o Samuel, em determinado tempo, ali, ao longo da história do seu livro, ele vai morrer. Ele vai morrer. E outros profetas também vão fazer um trabalho, certo? Entre os profetas, o profeta Natan também vai fazer parte da escrita desse livro aqui. Você lendo lá, você vai observar. Mas a gente entende que esse livro ele é tão lindo, foi um livro tão maravilhoso que Deus permitiu o cristão ter acesso a ele por intermédio da Bíblia Sagrada, que ele tem uma certa riqueza de detalhes quando a gente fala no livro do profeta Samuel. Ele é capaz de nos extrair lições fantásticas nesse livro. Ele registra o que nesse livro aqui? Ele registra o final. Sim, o final da época dos juízes, esse período que durou, de acordo com alguns teólogos, 300 a 350 anos. Samuel foi o último dos juízes, né? E ele fala que Samuel teve uma proeza. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Quando a gente fala que Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, e eu queria mostrar para os irmãos que em 1 Samuel, estou com a Bíblia Sagrada aqui, lá no capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. No 1 Samuel 3:10 fala assim, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou
Samuel como das outras vezes. Samuel, Samuel. E este respondeu: fala que o teu servo ouve. Aqui, ele está falando aqui, mostrando uma das características de Samuel, que ocupou esses 3 lindos ministérios. Aqui está mostrando de Samuel como profeta de Deus, né? Depois, quando a gente vai lá em Samuel, capítulo de número 7, Samuel 7, no versículos 9 e 10, ele fala assim: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja com Israel. Uns trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos olhos dos filhos de Israel. Aqui, então, mostra oferecendo o quê? Holocausto. Samuel aqui é sacerdote, não é só um simples sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Nós precisamos lembrar que lá no capítulo de número 1, número 2 e número 3 de 1 Samuel, vai registrar algo lindo e maravilhoso. Outra lição do livro de Samuel. Vai contar o nascimento de Samuel, certo? Samuel foi um milagre de Deus. O livro vai registrar que Samuel é filho de Eucana e filho também de Ana. Eucana era da tribo de Levi. Ou seja, então Samuel legitimamente poderia ser sacerdote, porque todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. E ele vai substituir Eli. Quando Eli vai morrer, ele vai ficar no lugar. Precisamos entender que Ana fez um voto com Deus. E é interessante essa lição que mostra que ela fez um voto se Deus desse um filho para ela. Registra lá no capítulo 1 e 2 de Samuel. Se Deus desse um filho para ela, quando ele desmamasse, ela levaria ele até o altar do templo, o templo do Senhor, e deixaria ele lá. Ele serviria ao Senhor a sua vida inteirinha. E assim foi feito. Ele foi criado por Eli, que era o antigo sumo sacerdote, que ao morrer passa para Samuel. Então aqui nós mostramos em Samuel, 1 Samuel 3, 10, Samuel como profeta. Depois 1 Samuel 7, 9 e 10, Samuel como sacerdote, sumo sacerdote oferecendo holocaustos. E depois lá em Samuel 7, 1 Samuel 7, 15 e 17, fala aqui, ó: as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. Também tomarás os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, vos sereis por servo. Aqui, Samuel está orientando quanto ao pedido de um rei o que aconteceria. Ele está usando aqui da sua qualidade de juiz que Deus levantou. Então, o tríplice ministério de Samuel. O livro também relata o tríplice ministério de Samuel. Qual que é esse tríplice ministério dele? Ele é profeta, sacerdote e juiz. Então, o livro do profeta Samuel, ele tem um conteúdo com lições de vida maravilhosa. É um livro histórico? Sim. Qual que é a história que ele registra? Primeiro, ele registra o final, a transição, durante 40 anos, 50 anos, o final da transição ali, do final de Juízes até a entrada na monarquia. Após muito tempo em que o profeta Samuel vai julgar o povo, tanto vai julgar o povo, vai interceder pelo povo e vai receber de Deus e passar para o povo, vai chegar uma hora que Samuel vai envelhecer. E Samuel envelhecendo, o povo vai pedir um rei para ele. Então, esse final ali, o livro de Samuel, além de pegar o processo final de Juízes, ele vai mostrar também que por intermédio de Samuel, né? Então, o livro de Samuel, ele retrata, antes de mais nada, coisa linda que eu acho desse tríplice ministério, que o próprio Samuel vai retratar como ele veio ao mundo. Que a própria vinda dele ao mundo foi uma promessa divina por intermédio da sua mãe, que era estéril. Depois disso, vai mostrar o chamado de Samuel, lá no capítulo 3, capítulo de 1 a 21, em que por 3 vezes ele vai se levantar
ele não vai entender o que está acontecendo, ele é um menino ainda. O Senhor vai falar, Samuel, Samuel, e ele vai levantar e vai chegar até lá. Ele dormia próximo à cama do então, naquele momento, sacerdote, que era Eli. E ele vai chegar lá e falar, o Senhor me chamou. Ele vai acordar e falou, não te chamei, volta, vai dormir. No segundo ele vai falar, o Senhor me chamou. Ele fala, eu não te chamei. Na terceira vez, o próprio sacerdote Eli entendeu que quem queria falar com ele era Deus. Aí na hora que o menino vai falar, não, o Senhor me chamou, ele falou assim, olha, quem está te chamando é Deus. Você faz um favor. A hora que ele falar Samuel, você vai levantar, se coloca de pé e fala, eis-me aqui, Senhor. Aqui nós aprendemos uma das primeiras lições do livro de Samuel. Qual que é? Deus tem falado conosco constantemente. Deus tem falado conosco, nos chamado, nos orientado. E com a correria do dia a dia, a correria do tempo que nós temos por aí, muito difícil, às vezes a gente não entende o chamado de Deus e nem sequer temos a capacidade de olhar para o Senhor e falar, eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo está ouvindo. Então é o primeiro grande, aqui tem a chamada. Então primeiro nós temos o milagre da vida, do nascimento do profeta Samuel. Depois nós temos aqui o cumprimento que a mãe dele vai cumprir, vai desmamar e vai deixar ele no templo, desde menininho. Depois que nós vamos ver a confirmação, porque Deus vai chamar ele. Depois disso daí, irmãos, nós vamos ter aqui, vai mostrar a chamada, ou seja, Saul, primeiro rei. Samuel, no seu livro, a trajetória do livro de Samuel, vai contar a história do primeiro rei. Vai contar quem foi Saul, de que família que Saul era, por que Deus escolheu Saul, qual que era a importância do ministério, e vai mostrar que Deus é fiel. Enquanto Samuel orientava Saul, enquanto Saul ouviu Samuel, Saul obedeceu a Deus, a história de Israel segue um curso normal, porque Deus abençoou, né? Então vai mostrar a ascensão de Saul, vai mostrar a coroação de Saul, vai mostrar a vitória de Saul sobre os amonitas, vai mostrar a vitória também de Saul sobre... Só um minutinho aqui que eu falo para vocês aqui. Sobre os amonitas, vai mostrar também todo o trabalho que Saul fez naquela época lá, e que enquanto ele caminhou na presença do Senhor, ele foi abençoado, e ele teve vitória naquela região e naquela vizinhança inteirinha, até ele começar a mudar o seu pensamento, certo? O livro vai registrar. Então o livro de Samuel não registra só esse trabalho preocupado em um registro histórico geográfico, não. Ele mostra a ação de Deus na vida de Israel, seja por intermédio do governo teocrático até Samuel, em que Samuel era o sumo sacerdote, profeta e juiz, mas que agia sob o mando de Deus. Mas também por intermédio quando o povo resolve pedir um rei. Por quê? E é interessante, é o profeta Samuel? Sim. É sacerdote, profeta e juiz? Sim. Mas a Bíblia aqui no livro dele registra também que quando o povo chegou até ele e pediu um rei, uma das justificativas do povo, ainda que isso não é mérito, porque o povo também, na realidade, não queria mais a teocracia, não queria Deus sob o comando deles. Eles estavam copiando as nações vizinhas, queriam um rei. Mas uma das suas justificativas era verdadeira. E infelizmente, muitas das vezes, tem muito crente que arruma uma justificativa verdadeira, mas que não justifica a questão para colocar uma situação. Por exemplo, aqui, esse falou, Samuel, dá-nos o rei. Você está ficando velho. Os teus filhos não andam nos teus caminhos e não tem condições de nos julgar, não tem condições de ser sacerdote por intermédio de nós. Então é até aí que Deus enviou um rei. E mostra também aqui que Samuel, como todo servo de Deus, pode envelhecer. E que nem sempre os sucessores caminham no mesmo caminho que um verdadeiro servo de Deus. Então aqui mostra essa trajetória aqui. Depois de Saul, Deus vai mostrar aqui que como Saul não estava mais andando no caminho do Senhor, o próprio Saul foi rejeitado por Deus pela desobediência, pelo pecado, por uma série de situações aqui.
vai mostrar que Deus vai falar com Samuel, e Samuel vai ter a casa de Jessé e vai ungir Davi como o próximo rei de Israel. Mas ungir um rei é uma coisa, chamar um servo é uma coisa, outra coisa é ele tomar posse. Muitas das vezes, desde pequeno, Deus nos chama. Muitas das vezes nós somos eleitos para trabalhar na casa do Senhor. Mas daí a eleição, mas daí o chamado, mas daí a consagração, até você tomar posse, às vezes leva tempo. A gente precisa amadurecer para o chamado de Deus. Até que Davi amadureceu e estivesse preparado, né? Então ele mostra aqui que ao longo do tempo aqui, vai contar episódios lindos que tem na Bíblia, aqui no livro de Samuel. Vai registrar, por exemplo, a vitória de Davi sobre Golias, a amizade de Davi sobre Jonas, a relação de Davi com Saul. Vai mostrar que, por muitas das vezes, Deus usou alguns dos seus servos, alguns dos seus até inimigos do povo de Deus, mas para proteger Davi. Ou seja, muitas das vezes Deus usa os nossos inimigos, os nossos concorrentes, para dar proteção da gente. Então vai mostrar lá em Davi, lá no 1 Samuel 19, de 1 a 10, que Davi foi protegido por Jonas, depois Davi foi protegido por Mical, depois Davi foi protegido por Samuel, foi protegido até pelo rei dos Amalequitas, Amileque, foi protegido por Aques, certo? E depois ele conta a história de Davi e seus valentes, né? Então aqui ele mostra uma história completa desse trabalho sobre o livro do profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel. Também foi sumo sacerdote e também foi profeta em Israel, né? Vai mostrar todo esse lado que mostra aqui nesse trabalho. Ou seja, o pedido, o chamado que tem aqui nesse livro aqui. Primeiro ele tem um chamado de Samuel. Não é porque Samuel foi criado na casa do Senhor, não é porque Ana fez um projeto com Deus e cumpriu, mas Deus se agradou de Samuel. Deus se agradou desse homem que, desde que nasceu até o dia que ele morreu, ele viveu extremamente para servir ao Senhor. Serviu ao Senhor como profeta, como juiz e como sacerdote. E ao longo dessa vida aqui, ele teve uma história muito bonita que relata em 1ª e 2ª Samuel. Ainda que ele morreu, o livro dá continuidade. Depois que ele morreu, outras pessoas vão dar continuidade no livro dele, principalmente o profeta Eli. Perdão, irmãos. Eli era sumo sacerdote. Desculpa. Depois do que Davi morreu, o profeta Natã. O profeta Natã é aquele que vai registrar a história aqui do pecado de Davi. Ele vai lá condenar Davi com o seu pecado e mostrar que Deus é amoroso. Como Davi se arrependeu, Deus vai perdoar Davi daquele pecado, né? Mas essa Samuel aqui vai contar essa história no 5º capítulo da unidade 1 e no 1º capítulo da unidade 2. Ou seja, registrado lá em 1 Samuel capítulo 8. Vai mostrar o pedido em que eles vão fazer para que dessem para o povo de Israel um rei. Agora, irmãos, a história desse rei está no capítulo de número 7, no capítulo de número 8, número 9. Vocês lê e vocês buscam esse conhecimento lá, tá bom? Eu contei para vocês aqui nessa breve live, eu vou passar lives de 20 em 20 minutos sobre o livro do profeta Samuel. Então, para dar continuidade ao livro do profeta Samuel, a partir do momento em que o pecado de Samuel, pecado de Saul é colocado aqui, nesse problema aqui, ele cometeu várias coisas. Ele desobedeceu a Deus. Ele não ouviu a Deus. E no fim, ele quer se passar até para o sacerdote, porque ele resolve ele mesmo oferecer sacrifício ao Senhor. Uma coisa interessante que mostra no livro do profeta Samuel é a formalidade de Deus. Deus é formal. Ah, professor Dalto, mas Saul era rei. Que mal fez ele em fazer uma oferta para o Senhor? Não, irmãos. Deus ele é formal por natureza, certo? Desde lá do deserto, Deus já escolheu quem é que iriam fazer os sacrifícios holocaustos para ele, certo? Samuel tinha se dado
para ser aquele em que seria o executor das ofertas, das oferendas. Samuel trabalharia com aquele que representava o homem perante Deus e Deus perante os homens. Como o quê? Como sacerdote e como profeta. Agora aqui já foi colocado um rei. O rei é aquele que ia governar politicamente o país, certo? Enquanto ele obedeceu a Deus, Deus foi fiel a ele. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, e uma das coisas mais tristes que desagradou a Deus, primeiro foi que ele não soube esperar cumprir uma ordem do profeta, certo? Não é porque é rei que deixa de ouvir o profeta de Deus? Temos muito isso na atualidade, né? Ah, porque é o prefeito, é porque é o vereador, porque é o deputado, o senador, porque ele é rico, tudo. Você não ouve a voz de Deus por intermédio do seu pastor, por intermédio do seu presbítero, por intermédio do seu bispo, ou por intermédio de uma autoridade espiritual colocada por Deus? Não, está tudo errado. E aquilo começou por isso. Depois disso daqui, ele ainda foi pior. A palavra de Deus fala assim, que os feiticeiros adivinham não herdarão o reino dos céus. E aquilo vai consultar uma feiticeira. Um pecado gravíssimo perante Deus. Então tudo isso desagradou a Deus. Foi quando Deus mandou ele ir até a casa de Jessé e ungir Davi como rei. Aí o desenrolar do livro aqui, mesmo depois dessa parte aqui, mas o livro ele vai continuar depois da morte do profeta Samuel. Certo? O profeta Natan vai dar continuidade a essa história. Vai mostrar todo o trabalho que existe no segundo Samuel, que é principalmente a história inteirinha do governo de Davi. Todo o projeto que Davi vai fazer em torno da sua vida vai estar registrado lá em Samuel. Amém? Deus possa abençoar vocês e que vocês continuem a estudar, continuem a ler. Provavelmente amanhã eu passo uma outra live para vocês sobre os outros 4 livros subsequentes, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.